FM, Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é segunda-feira, dia 18 de junho de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Écio Santana. Bom dia, Gil Bonfim. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura máxima poderá chegar aos 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Agora no Parque Santa Cruz os termômetros assinalam 20 graus. 7:1. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, vitória de conservadores na Grécia dá nova chance ao euro. Folha de São Paulo, eleições 2012. Haddad sobe 5 pontos em São Paulo. Serra lidera a disputa. O estado de São Paulo, Dilma prepara a cobrança por ação imediata na Rio+20. Correio Brasiliense, bilhete levou Dilma a ser torturada em Minas. Valor econômico, exportações voltam a ter ganhos de rentabilidade. Estado de Minas, por que Dilma foi torturada de novo? Jornal do Comércio, Dilma revela como foi torturada. 0 hora, Rio Grande do Sul perde 1.045 vagas em casas prisionais. Brasil Econômico, vitória da direita mantém Grécia na zona do euro e acalma mercados. O Popular, Paulo Garcia confirma liderança na segunda rodada. Diário da Manhã, Arapongas particulares, apesar de não ser regulamentado por lei, trabalho de detetives ganha repercussão depois do caso do dono da IOC. 7:3. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás determinou o adiamento do PSOL da convenção que irá definir o candidato à Prefeitura de Goiânia. Um grupo de filiados ao partido em Goiás entrou com recurso pedindo que o procedimento fosse marcado para outro dia, pois, segundo eles, o diretório não respeitou as prévias definidas pelo Estatuto. Além disso, eles afirmaram que a suspeita de envolvimento do pré-candidato do PSOL, o vereador Elias Vaz, com Carlinhos Cachoeira, também influenciou na decisão. Elias nega ter relações com o bicheiro e disse que nenhum outro pré-candidato se apresentou no prazo estipulado e, por isso, a convenção poderia ter sido realizada. Já o PCdoB homologou o nome da deputada estadual Isaura Lemos como candidata à Prefeitura de Goiânia. 7:4. O governador de Goiás, Marconi Perillo, esteve este fim de semana nas cidades de Pontalina, Mairipotaba e Aragoiânia para vistoriar obras. São 457 mil metros quadrados de recapeamento na região. Durante a visita a Pontalina, o governador entregou cheques mais moradia para 270 famílias do município, um valor total de R$ 405 mil. Além disso, Marconi Perillo repassou ao prefeito de Pontalina, Jurandir Augusto, verba para a compra de 5 micro-ônibus para atender os estudantes do município. O prefeito destacou a importância da parceria com o governador, que só nessa visita investiu R$1.150.000 em Pontalina. Graças a Deus, o nosso governo do estado de Goiás, o governador Marconi Perillo, trabalha muito por Goiás. Para Pontalina é muito importante, porque Pontalina, o asfalto que está sendo reconstruído e recapeado, tem 30 anos que foi feito. E os municípios não têm condições sozinhos de fazer isso, que é uma obra muito cara. E o governo, sensibilizado com todo o município do estado de Goiás, está ajudando os prefeitos, os companheiros, para dar melhoria para a população de Pontalina e do estado de Goiás.
O cheque reforma, o cheque moradia é muito importante. O cheque reforma para ajudar o pequeno, que é necessidade. A prefeitura ajuda juntamente com o governo de Goiás. Isso é uma obra muito importante, o social para a comunidade da nossa cidade. O governador Marconi Perillo ressaltou a importância do município para o estado, justificando os investimentos realizados e outros que ainda estão para chegar. Eu vim aqui para inspecionar as obras, vim olhar de perto o recapeamento das ruas de Pontalina, vim ver se está ficando bom a reconstrução da rodovia daqui até Aragoiânia. Vou passar em Aragoiânia e Mairipotaba também para ver o rodovia urbano. Portanto, estou aqui entregando cheques para reformas, anunciando programas de construção de mais casas. Então eu estou aqui a trabalho. Nós viemos aqui para ver o que está sendo feito na região pelo governo do estado. Depois de deixar Pontalina e Mairipotaba, Marconi Perillo ainda vistoriou obras da reconstrução da GO 040 nos trechos Cromínia-Aragoiânia e Aragoiânia-Aparecida de Goiânia. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h06 em Goiânia. A Lei Candir, que foi criada nos anos 90 para beneficiar as exportações, está prejudicando os estados exportadores de alimentos. O presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Hélio de Souza, é um dos maiores críticos. A Lei Candir, Lei Complementar número 87, que entrou em vigor em 13 de setembro de 1996, dispõe sobre o imposto dos estados e do Distrito Federal nas operações relativas à circulação de mercadorias e serviços ICMS. A Lei Candir isenta do tributo ICMS os produtos e serviços destinados à exportação. A lei pega emprestado o nome de seu autor, o ex-deputado federal Antônio Candir, mas a cada ano que passa aumenta o número de contrários a essa lei. O presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, deputado Hélio de Souza, do DEM, é um dos seus críticos. A Lei Candir, ela é uma lei de 1996 que criou-se incentivo para exportações dos produtos brasileiros, que esses incentivos, ao invés de serem pagos ou serem custeados pelo governo federal, que é o beneficiário porque provoca o equilíbrio da balança comercial, infelizmente ele é bancado pelos estados que deixam e tem isenção de ICMS dos produtos exportáveis. Então é uma perda lastimável, e eu diria para você, um estado igual Goiás, que é um grande exportador de alimentos, soja, álcool e carne, ele perde de uma maneira significativa porque essas exportações não levam ao cofre do Estado aquilo que era o seu direito de ter a participação de ICMS, que são isentos. Agora parece que é muito difícil mudar essa lei, não? É uma lei que depende de vontade política, primeiro, de uma reforma tributária, segundo, do Congresso Nacional através dos deputados federais e através do Senado Federal, e vontade política de quem estiver na presidência da República, que tem que sancionar essas mudanças. O secretário da Fazenda, Simão Cirineu, cobra da União a divisão das perdas e recursos provocados pela lei. Olha, a Lei Candir não depende da economia do Estado, ela depende da transferência federal. Ou seja, as perdas decorrentes da Lei Candir têm que ser transferidas pelo menos 50% pela União. Nós perderíamos 50% e a União perderia 50%. Mas a União não faz isso. A União, a cada dia, ela coloca no orçamento o mesmo valor a cada ano. É preciso que nós mudemos a Lei Candir em si para tornar obrigatório a União que repasse 50% das perdas ocorridas com o ICMS dos estados. Agora, se nós temos poder na Câmara Federal e no Senado para fazer isso, a gente tem muitas dúvidas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h09. O mundo em sua casa. Política Nacional. Após ter pedido de liberdade negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o advogado Márcio Tomás Bastos, que defende o bicheiro Carlinhos Cachoeira, afirmou que pretende reavaliar a estratégia de defesa hoje. Advogados da equipe do ex-ministro da Justiça irão esboçar os próximos passos para tentar libertar o contraventor. Em 24 horas, Cachoeira teve 2 habeas corpus rejeitados pela Justiça do Distrito Federal. Deputados querem afastar dos altos cargos do Executivo pessoas consideradas inelegíveis pela Justiça Eleitoral.
O autor da PEC, deputado Sandro Alex, do PPS do Paraná, afirma que a lei da ficha limpa impediu a candidatura a cargos eletivos de pessoas que tenham sido condenadas por decisões judiciais colegiadas, bem como a de pessoas que renunciaram a mandatos para escapar de processos de cassação. O relator na CCJ, deputado Fábio Tradi, do PMDB do Mato Grosso do Sul, defendeu a constitucionalidade da proposta. Se o cidadão comum não pode sequer ser eleito pelo fato de ser condenado, quanto mais aqueles que puderem ser nomeados como ministros, diretores ou presidentes de autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista no âmbito federal. Afinal de contas, estes cargos lidam diretamente com o erário público. Mas o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Alckmin, afirma que a medida é exagerada. Admitir que alguém que tenha tido uma condenação que é passível de alteração deva ficar afastado do exercício de função pública, me parece um exagero. Claro, se a pessoa estiver no exercício de uma função pública e nesse exercício cometer alguma irregularidade, aí tem que ser punido, preso, afastado, etc. e tal. Agora, porque tem uma situação anterior em que houve uma condenação que não se sabe ainda se vai ser mantido, acho que é um exagero. A PEC será analisada ainda por uma comissão especial e depois votada no plenário em 2 turnos. De Brasília, Silvia Minhato. 7h11. As empresas que contratarem ex-usuários de drogas ou álcool podem ficar isentas do pagamento da contribuição previdenciária destes empregados por 1 ano. É o que prevê proposta aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara. O projeto original, que veio do Senado, falava apenas dos ex-usuários de drogas, o que foi mantido pelo relator, o deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí. Mas, no debate, venceu o parecer do deputado Pastor Eurico, do PSB de Pernambuco, pela inclusão dos ex-dependentes do álcool. Nazareno Fonteles argumentou que os ex-usuários de drogas precisam mais do benefício. Eu, particularmente, acho que hoje não há esse preconceito. Os alcoólatras, nós em todas as repartições e nas empresas, de um modo geral, de grande porte e até de médio porte, tem trabalhos de acompanhamento para as pessoas assim e ter os seus tratamentos, mas acredito que os mais marginalizados dentro desse amplo espectro são os das drogas ilícitas, por toda a carga que existe, né, de preconceito e de visões diversas que o país tem sobre essa questão. Carla Dal Bosco, da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, disse que há muito o que fazer em termos de legislação para a reinserção dos usuários de drogas na sociedade. Colocando o uso de drogas não como um determinante do destino dessa pessoa, né? Mas que ela possa ver que ela possui outras oportunidades de construção do seu futuro, do seu projeto de vida, né? Independente daquele momento de maior vulnerabilidade a que ela teve exposta. Em Goiânia, agora são 7h13. Pesquisa Datafolha divulgada neste domingo mostra o pré-candidato José Serra, do PSDB, com 30% das intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Celso Russomano, do PRB, aparece com 21%. Soninha Francini, do PPS, e Fernando Haddad, do PT, ambos com 8%. O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de São Paulo. Na política internacional, os destaques ficam por conta das eleições na França e na Grécia. Na França, o Partido Socialista do presidente François Hollande obteve maioria absoluta nas eleições parlamentares ontem, fortalecendo a sua posição no momento em que pressiona a Alemanha a apoiar países endividados da zona do euro que estão sendo duramente afetados por medidas de austeridade e por bancos enfraquecidos. O Bloco Socialista conquistou entre 296 e 320 cadeiras no segundo turno das eleições parlamentares. Na Grécia, o líder do Partido Conservador Nova Democracia se proclamou vencedor das eleições gregas e convidou as forças políticas pró-euro a formar um governo de união nacional. A vitória dos conservadores afasta o temor de líderes europeus e mercados mundiais de uma possível ruptura com o acordo de socorro firmado pelo país. Já as eleições presidenciais egípcias viveram ontem sua última jornada de votação em um ambiente polarizado,
com acusações de irregularidades e tentativas de desmoralização por parte das campanhas de ambos os candidatos. Tanto o islamita Mohamed Mursi, aspirante da Irmandade Muçulmana, como o militar aposentado Ahmed Shafik, se consideraram os vencedores no pleito que ocorre envolto por uma grande incerteza causada pela falta de parlamento e de uma constituição no país após a queda de Hosni Mubarak. Cerca de 2.000 pessoas se concentraram em Ipanema, no Rio de Janeiro, para protestar contra a participação do presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad na Rio 2020. Os manifestantes alegam que o presidente é homofóbico e intolerante em relação à religião. Em São Paulo, 200 pessoas organizaram um ato público contra a presença de Ahmadinejad na conferência da ONU. 7h15. Governo carimba documentos como secretos para driblar lei de acesso. Para driblar a obrigação de divulgar dados públicos imposta pela Lei de Acesso à Informação, o governo está reclassificando documentos como sigilosos. Antes de livre consulta, os papéis estão ganhando carimbo de reservados após a entrada em vigor da norma em 16 de maio, sem justificativa legal, com o propósito de adiar a divulgação por até 25 anos. Os ministérios baseiam-se nas exceções previstas no texto legal, apesar de a Lei de Acesso à Informação ressaltar que a transparência é regra. Entre os argumentos mais usados está o risco à segurança da sociedade ou do Estado, a qual os órgãos públicos se apegam até para negar dados de convênios prosaicos firmados diariamente pela administração. O Ministério da Ciência e Tecnologia usou essa justificativa para que a imprensa não tivesse acesso a dados de parceria firmada com entidades sem fins lucrativos do Rio de Janeiro, cujo objetivo era a simples realização de palestras e cursos de acessibilidade para facilitar a inclusão de pessoas com deficiência. O processo requisitado contém dados da contratação que custou R$1,5 milhão ao erário público. Agora são 7h17. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. A Polícia Militar prendeu um homem de 53 anos suspeito de dirigir um caminhão que havia sido furtado no estado de São Paulo. A abordagem aconteceu na Avenida Santa Maria, no bairro Goiás. Segundo a PM, pouco antes da prisão, os policiais haviam sido informados por rádio que um caminhão Volvo havia sido rastreado nas proximidades. O suspeito preso já tem ficha criminal na polícia por roubo no estado do Rio Grande do Sul. 6 pessoas foram presas em uma chácara no município de Aparecida de Goiânia com 400 aparelhos de televisão e parte de uma carga de remédios. Segundo a polícia, a equipe da DEIC foi ao local para investigar uma suposta quadrilha de assalto a banco ou residência quando se deparou com o material. A carga seria levada para São Paulo. Os televisores saíram do estado do Pará com destino a Guarulhos, no estado de São Paulo. Na cidade de Fátima, no Tocantins, ocorreu o assalto da carga que foi trazida para Goiânia. 2 ônibus que viajavam juntos foram assaltados na madrugada deste domingo no sudoeste do estado. O roubo foi na BR-060, a cerca de 50 quilômetros de Rio Verde. De acordo com os passageiros, 5 homens fortemente armados renderam o motorista e escoltaram o veículo até um canavial próximo a GO 164. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e objetos pessoais. De acordo com a Polícia Militar, 78 passageiros ficaram esperando por mais de 7 horas até que outro ônibus da empresa chegasse para seguir viagem. Em Anápolis, a Polícia Militar encontrou 32 pássaros que eram mantidos em cativeiro na Vila União, região sul da cidade. Segundo os policiais, as aves seriam vendidas dentro do estado. Entre os pássaros apreendidos estão um filhote de coleirinha, um canário belga, um pássaro preto, 2 trinca-ferro e um guache que estava com o bico machucado e teve que ser coberto por um lençol para aliviar o estresse sofrido no cativeiro. Essa ave chega a ser vendida por até R$3.000. A polícia apreendeu ainda relógios, uma máquina caça-níquel e 32 folhas de cheque. Agora são 7h19. Hemocentro continua tendo dificuldades para obter sangue do tipo RH negativo.
Há algumas semanas que o Hemocentro de Goiânia vem conseguindo manter a média de 200 doadores ao dia, possibilitando assim o recolhimento de 150 bolsas de sangue. Apesar do bom momento, a unidade às vezes encontra dificuldades para obter alguns tipos sanguíneos, explica o chefe de captação, Hamilton Teles. Necessidade maior de um banco de sangue sempre é tipos negativos. São tipos raros na população e quando há uma necessidade de uma transfusão desses tipos de RH negativos, realmente a gente passa por dificuldade. O O negativo, por ser o doador universal, ele pode ser transfundido em qualquer outro tipo de sangue. Esse é uma necessidade premente. O chefe de captação fala ainda sobre alguns mitos que existem em relação à doação de sangue. Um dos grandes mitos da doação de sangue é a questão da alimentação. As pessoas acham que tem que doar sangue de jejum. Jejum você faz para exame de sangue. Doação de sangue você faz alimentado. Se for de manhã, toma um café da manhã reforçado. Se for após o almoço, aguarda o tempo da digestão, em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Lembrando que deve-se sempre resguardar alimentos gordurosos, à base de manteigas, de frituras. Sempre evitar esses alimentos que pode, de repente, atrapalhar a doação. Localizado na Avenida Anhanguera, quase esquina com a 24 de outubro, no setor Coimbra, o Hemocentro recebe doadores de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 6 da tarde. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21 em Goiânia. Começou no sábado e vai até o próximo dia 6 a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Aqui em Goiânia, a meta é vacinar 90 mil crianças. A diretora de Vigilância em Saúde de Goiânia, Flúvia Amorim, explica a importância de se vacinar, apesar da poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, ser erradicada do Brasil. A polio, apesar de ter sido erradicada, das Américas, mas ela ainda mata crianças, ainda causa sequelas graves na Ásia, no Oriente Médio. Então não é uma doença que está erradicada do mundo e a possibilidade de reintrodução dela no Brasil é muito grande. As pessoas viajam muito, tanto do Brasil para o exterior como de fora para cá. Então é importante mantermos coberturas vacinais altas para evitar que essa doença volte. Ela explica ainda que a vacina é segura e são necessárias apenas 2 gotinhas. A vacina eficaz é gotinha, não é injetável, que facilita. E as únicas contraindicações são crianças que apresentam febre acima de 38 graus no momento da vacinação, crianças que estão fazendo uso de drogas, de medicamentos ou algum tratamento que diminua a imunidade, então deve levar ao médico para avaliar se ela pode ou não tomar essa vacina, e crianças que tenham apresentado sensibilidade a algum evento adverso em doses anteriores. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil vai até o dia 6 de julho. Em todo o estado, a meta é vacinar quase 450 mil crianças. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h22. 30 pessoas devem reinaugurar hoje o serviço médico do Hospital da Mulher e Maternidade Dona Íris. A maternidade conta com 99 leitos, sendo 10 de UTI neonatal e terá capacidade para fazer cerca de 5 mil partos por ano. O diretor da maternidade Dona Íris, Maurício Vigiano, explica que a unidade começa a funcionar para a população a partir de hoje. Nós esperamos, com a chegada dos aparelhos, a instalação e o resultado do processo seletivo que a Fundac vai fazer em breve, para contratar o pessoal para trabalhar aqui, nós esperamos em 3 meses no máximo já estarmos funcionando integralmente. A obra durou 2 anos e custou 35 milhões de reais. Outros 24 milhões serão gastos na compra de insumos e pagamentos de funcionários. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, explica que a unidade vai ser administrada em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Essa parceria com a UFG nós consideramos fantástica. Primeiro que é uma parceria público-pública, não é? São 2 instituições públicas, a administração de Goiânia, o Poder Municipal e uma instituição de renomado conhecimento que é a Universidade Federal de Goiás, que trará para cá os seus quadros de melhor qualificação, professores, doutores, pessoas especializadas nas diversas áreas de atendimento à mulher. Aqui nós daremos atendimento desde o parto normal, o simples parto normal, até processos de fertilidade, de estudo de fertilidade daquelas mulheres que têm desejo de se tornar mãe e têm dificuldade. Além de maternidade, a unidade também será um hospital voltado exclusivamente para a mulher. Um hospital moderno, um hospital construído dentro do que há de mais contemporâneo, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de acessibilidade, do ponto de vista de acesso a todos os equipamentos
que são necessários para a atenção à saúde da mulher. Então, faz parte do nosso programa de assistência global à mulher goianiense. A maternidade Dona Iris está localizada na Alameda Emílio Póvoa, na Vila Redenção. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O secretário municipal de saúde, Dr. Elias Raça, está conosco. Dr. Elias, muito bom dia. O que a maternidade vai oferecer ao público a partir de hoje? Bom dia a todos os seus ouvintes. É um prazer poder estar participando do Mundo em Sua Casa. Olha, a maternidade vai oferecer uma atenção completa naquilo que diz respeito a uma unidade hospitalar às mulheres de Goiânia, em particular essas da região, mais da região sul, mais da região leste. Ela complementa o trabalho das equipes de saúde da família, complementa o trabalho dos ambulatórios nessa área já tradicional do Sistema Único de Saúde, que é a atenção à mulher, a atenção à gestante, essa procura pela redução da mortalidade infantil, das complicações pós-parto. E também uma atenção muito importante, na área de ginecologia de uma maneira geral, seja no campo da promoção da saúde, seja no campo da prevenção das doenças, câncer de mama, câncer de colo de útero, e os outros agravos que acometem a mulher em todas as suas fases da vida, sejam fases reprodutivas ou não, além dos serviços de emergência. Complementando esses serviços, a maternidade também já terá implantada uma UTI neonatal, 10 leitos de UTI neonatal e alguns leitos também de serviços intermediários. Eu diria assim, como um hospital, uma unidade hospitalar voltada à mulher, talvez a melhor unidade entre as públicas e privadas de todo o estado de Goiás. 314 mil procedimentos ambulatoriais e 9 mil internações. Essa será a média anual da nova maternidade. Esse atendimento estará aberto apenas às mulheres goianienses ou também a todas as mulheres do estado? Não, é uma unidade construída para o atendimento da demanda da cidade de Goiânia. Agora, há exemplos das demais unidades da Secretaria Municipal de Saúde, da orientação dada pelo prefeito Paulo Garcia. Nós não temos nenhuma das nossas unidades de portas fechadas ao atendimento de populações de outras regiões do Brasil. Eu até respondo a essa pergunta com uma informação de que um pouco mais da metade das internações hospitalares realizadas em Goiânia são de mulheres, são de pessoas que moram em outras cidades. Dos partos realizados em Goiânia, nós temos em torno de 30 mil nascimentos em Goiânia por ano, em torno de 12 mil são de mulheres que moram fora da cidade de Goiânia. A maternidade, o Hospital da Mulher, não se furtará a dar suporte a populações de outros municípios sempre que necessário. Secretário, o atendimento ao público começa hoje. Como serão feitos os agendamentos? Os agendamentos estão sendo realizados pelo teleconsulta. Nesse momento, então, nós estamos iniciando, exatamente nesse momento, os atendimentos ambulatoriais. Na sequência, ainda agora no início do mês de julho, nós já estamos finalizando os preparativos para a abertura das enfermarias e até o final do mês de julho uma série de enfermarias iniciam a funcionar e no mês de agosto o restante do hospital, de tal maneira que em 90 dias nós teremos 100% da sua capacidade de operar. Então é uma opção referente a um método de funcionamento de hospitais, ou seja, nós optamos por iniciar o funcionamento gradativamente para que as equipes também sejam incorporadas, treinadas, definição de protocolos e assim por diante. É o mais natural no funcionamento de unidades de maior porte. Com a inauguração a partir de hoje da maternidade, os CAIs e os centros de saúde vão também fazer acompanhamento da gravidez, secretário? Não, os CAIs e os centros de saúde já realizam acompanhamento de gravidez de forma muito eficiente, eu diria. A gente reforça esse atendimento realizado pelos centros de saúde, pelos CAIs e pelas equipes de saúde da família. São 180 equipes de saúde da família em Goiânia. Nós passamos a ter mais um hospital de referência. Na região noroeste temos a maternidade Nascer Cidadão, das unidades públicas municipais, e nessa região
servindo como referência para a região, o Hospital da Mulher, mas também servindo de referência para a maternidade Nascer Cidadão. Elias Rassi, secretário municipal de saúde, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Muito obrigado e um bom dia a todos os goianienses e goianienses. Bom, conversamos aqui o Mundo em Sua Casa com o Dr. Elias Rassi, é o secretário municipal de saúde. São 7h30 agora em Goiânia. Autoridades da saúde em Goiás fazem campanha no sentido de mobilizar a população sobre a importância da doação de órgãos. A Secretaria Estadual de Saúde realiza amanhã, na Praça Cívica em Goiânia, uma mobilização para conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Para saber mais sobre essa campanha, eu converso agora com o diretor da Central de Transplantes de Goiás, Dr. Luciano Leão. Bom dia. Bom dia, Bonfim, ouvintes da RBC. Realmente, mais uma vez, satisfação aí falar com vocês, principalmente agora às vésperas de um evento tão importante para todos nós, Bonfim. E você bem falou, que é uma mobilização no sentido de cada vez mais podemos fazer com que a população entenda e se comprometa com essa causa tão nobre dos transplantes, não é mesmo? É verdade, a satisfação é nossa, doutor Luciano. Por que é importante incentivar essa prática da doação? Bom, enfim, em primeiro lugar, a doação de órgãos e tecidos, nós entendemos que ela tem que ser muito bem trabalhada junto à comunidade, porque a própria comunidade, a população, é que precisa, através de um gesto generoso, de um gesto de grandeza, feito com o único objetivo de fazer com que alguém se beneficie, que a comunidade então tem que responder a essa necessidade. Porque ainda hoje nós temos, e vocês sabem muito bem disso, a mídia tem sido muito parceira ao longo desses anos, nós temos aí uma quantidade muito grande de pessoas aguardando por um transplante. E vou citar os dois maiores exemplos. Em Goiás nós temos aguardando um transplante de córnea quase 1.300 pessoas. E um transplante de rim, quase 250. Então, esse quantitativo faz com que nós tenhamos, sim, que nos valer dessas campanhas de conscientização e, muito mais do que isso, de sensibilização das pessoas para essa questão dos transplantes. A demanda é muito grande, não é, doutor, por um transplante? Ela é muito grande e ela aumenta muito, Bonfim. E isso é no mundo todo, não é só aqui em Goiás, não é só no Brasil, não. Se você verificar as estatísticas, as necessidades por doações, elas aumentam, fazem uma curva muito ascendente mesmo, enquanto que as doações, elas aumentam muito pouco de um ano para o outro. Ou seja, nós sempre vamos ficando com uma demanda reprimida cada vez maior de um ano para o outro. Daí a necessidade que nós temos, reforçando o que falamos anteriormente, a necessidade que nós temos de fazer com que as pessoas entendam a importância dos transplantes, porque os transplantes cada vez mais, Bonfim e ouvintes da RBC, vão fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, porque a nossa longevidade vai aumentando. Então, é uma tendência natural. E se nós não tivermos mecanismo para fazer frente a essa necessidade, não tem como realmente tirar essas pessoas da fila de transplante. E o que é muito pior, muitas vezes elas morrem aguardando por um transplante. Doutor Luciano, em que situações os órgãos podem ser doados? Bom, enfim, a doação de órgãos e tecidos, ela tem assim uma gama muito grande de variedades, de situações específicas para cada órgão, para cada tecido. Com relação à doação, nós temos principalmente duas situações em que pode haver doação. A primeira delas, a que nós chamamos de doação ter vivos, doação é feita de um parente para outro, com autorização judicial, e apenas alguns órgãos, claro, que podem ser doados. O rim, por exemplo, uma parte do fígado, que não compromete a sobrevivência do doador. Mas a doação que nós mais insistimos, Bonfim e ouvintes, é a do paciente em morte encefálica, é aquele paciente que teve uma lesão tão grave do cérebro, do encéfalo, que ele não retorna mais à sua vida normal. É um paciente vítima de um acidente grave, por exemplo, um traumatismo craniano, um acidente vascular cerebral, que é um derrame, e que afetou de tal maneira a função cerebral que não tem mais como recuperar a sua vida. Ele está sendo mantido na UTI às custas de medicamentos, de drogas, para manter o coração batendo, manter a função renal, temperatura, pulso, pressão, etc. Então, nesses casos, é que nós sempre queremos contar com o entendimento, a colaboração, a boa vontade das famílias, autorizando a doação. Porque se as famílias não assinarem um documento legal e hábil, não tem como fazer a doação e muitas vezes nós perdemos chance de retirarmos órgãos para beneficiar várias pessoas. Na semana passada, inclusive, houve um gesto de uma família de uma paciente de 28 anos, onde a central pôde fazer a captação de múltiplos órgãos. Esse é um tipo de exemplo que poderia ser seguido
pelas famílias, porque a família, como o senhor disse, tem um papel fundamental nesse processo. Exatamente. Esses exemplos são exemplos assim, que nos deixam muito gratificados, e essa situação que você se referiu mostrou a grandiosidade do gesto humano, cristão mesmo dessa família, quando, vivendo uma situação extremamente difícil, que todos nós entendemos, que é a perda de um ente querido, a família então, após todas as demandas, orientações por parte da central, discussões, enfim, esclarecimentos, a família optou por autorizar a retirada dos órgãos e tecidos, e isso foi feito, o que reforça o que você afirmou ainda há pouco com relação a esse exemplo. E nós queremos que esses exemplos sejam seguidos por outros tantos e muitos mais, para que a gente possa fazer frente à enorme demanda que eu citei para vocês no início da nossa conversa. São centenas, no Brasil todo, milhares de pessoas que esperam por uma doação. Doutor Luciano Leão, diretor da Central de Transplantes do Estado de Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa, um bom dia. Enfim, nós é que agradecemos, e com certeza as pessoas que, tantas e tantas aí, que têm a oportunidade de ouvir a RBC, nós temos a certeza que eles vão, a partir desse momento, poder entender melhor tudo o que se passa, a necessidade, e quem sabe muitos comunicarão aos seus familiares: olha, eu quero ser um doador, porque isso é que é importante. Se alguém quer ser doador de órgãos e tecidos, avise os familiares, porque eles é que assinam a autorização legal, sem a qual nós não podemos retirar nada, nem mexer em nenhum corpo. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Doutor Luciano Leão, diretor da Central de Transplantes de Goiás, conversou conosco sobre a campanha de mobilização para a doação de órgãos que acontece amanhã na Praça Cívica a partir das 8 horas. Só para se ter uma ideia da necessidade da doação, há um número de pacientes na fila de transplantes de córneas, por exemplo, 1.275 pacientes esperam por um transplante. Rins são 404, pâncreas 10, isso somente na Central de Transplantes de Goiás. Gil Bonfim para o Sistema Brasil Central de Rádio. Hora oficial do Brasil em Goiânia, 7h37. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal criou um regulamento para implantar a revista pessoal humanizada nas mulheres que visitam presos nas unidades prisionais do Complexo de Aparecida de Goiânia. A iniciativa visa dar uma maior garantia do respeito à dignidade das mulheres visitantes e reduzir o constrangimento pelo qual são submetidas durante a verificação se estão ou não portando algum objeto ilícito no momento que antecede a entrada delas nas alas dos presídios. Para saber mais sobre esse assunto, conversamos agora com o presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Edemundo Dias de Oliveira. Bom dia. Bom dia, prazer falar com você, com todos os ouvintes. Doutor Edemundo, como é que vai ser essa visita humanizada, já que as pessoas, as mulheres no caso, elas tentam todo o tipo para burlar a entrada? Nós estamos adotando uma série de medidas que buscam estabelecer um tratamento mais humanizado tanto para o preso, quanto para os servidores e também para os visitantes, os familiares daqueles que estão custodiados pelo Estado. E isso são medidas que estão sendo aí consideradas pelo Brasil todo como medidas de vanguarda, porque essas práticas aí, elas são normalmente adotadas como padrão no Brasil todo. E aqui nós estamos mudando em prol dessa humanização sem fragilizar a questão da segurança. Por exemplo, nós agora disponibilizamos todas as redes aí do VaptVut para que as pessoas possam fazer as suas inscrições para as visitas. Isso facilita, porque ao invés da pessoa ter que se deslocar lá para o complexo prisional, ela pode fazer ali próximo à sua residência ou bairro. Nós estaremos, a partir dessa semana, já disponibilizando toda a inscrição pelo site da própria agência, na internet. Ou seja, a pessoa da sua própria casa pode também fazer sua inscrição para as visitas e uma série de outras medidas. Em relação a essa questão da revista, normalmente as pessoas tinham que se pôr nuas, se agachar várias vezes para poder ver se não tinha algum objeto ilícito. Isso trazia algum constrangimento para, às vezes, mulheres, senhoras já idosas, mães de família que iam acompanhar dos seus filhos. Então, nós estabelecemos uma série de pré-requisitos, por exemplo,
sapato alto, não pode ir. Então, se a pessoa não for, não é submetida à revista. Roupas adequadas, que não tenham, por exemplo, blusão, que tem facilidade de você guardar um objeto, esconder um objeto, e uma série de outros pré-requisitos que a gente já está divulgando para esses familiares, e a partir do próximo domingo já vai estar valendo. Os filhos dos educandos, que normalmente vão lá visitar os seus pais, mas às vezes crianças muito pequenas, ficam ali no meio de toda a população carcerária e às vezes isso pode provocar algum desajuste, alguma questão lá. Então nós estamos inaugurando lá a brinquedoteca, onde essas crianças podem ficar sob a guarda de assistentes sociais da própria agência, enquanto a mãe ou o pai faz a visita aos seus presos, inclusive no momento da visita íntima. Ou seja, uma série de medidas que nós estamos adotando que vão ao encontro, assim, dessa humanização. E a gente estabelece uma relação aí de confiança, de respeito, de cidadania com esses parentes dos educandos. Agora, aquele que tentar burlar, aquele que insistir em levar objetos ilícitos lá para dentro, nós estaremos agindo com o máximo rigor. Edemundo Dias de Oliveira, presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Agora em Goiânia são 7h42. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia venceu o Sport por 2-1 em Salvador. No Rio, o Flamengo bateu o Santos por 1-0. No Morumbi, o São Paulo em festa pelos 20 anos da conquista do primeiro título da Libertadores em 92, venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Palmeiras e Vasco empataram em 1-1. A Ponte Preta venceu o Corinthians por 1-0 em Campinas. Em Recife, o Náutico bateu o Grêmio também por 1-0. E o Atlético Goianiense perdeu para o Coritiba por 3-0 e continua sem vencer no Brasileiro. O Atlético perdeu novamente, jogando no Campeonato Brasileiro, fora de casa. Ontem, 3-0 para o time reserva do Coritiba. Com isso, o Atlético continua nas últimas posições e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O volante Pituca recebeu ontem em Curitiba o terceiro cartão amarelo e não poderá enfrentar o Fluminense no próximo domingo, às 6h30, no estádio Serra Dourada. A delegação do Atlético embarca daqui a pouco, às 8 da manhã, para Goiânia, e a previsão da chegada no aeroporto Santa Genoveva para 1h da tarde. A reapresentação para os jogadores acontecerá na terça-feira pela manhã. A grande preocupação de todos no Atlético é com a provável saída do vice-presidente Maurício Sampaio. O diretor de futebol Adson Batista e também o técnico Hélio dos Anjos fizeram ontem um apelo para que o Maurício Sampaio não deixe o Atlético e continue sendo um dos principais nomes da atual diretoria, do atual momento do Atlético Clube Goianiense. De Curitiba, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O Vasco lidera o Brasileiro com 13 pontos. O Cruzeiro vem em segundo com 11. Fechando o G4, o Grêmio tem 9 pontos ganhos. Na parte de baixo da tabela estão o Santos em 17º com 3 pontos, 18º Palmeiras com 2, 19º Atlético Goianiense também com 2, em 20º Corinthians com apenas 1 ponto ganho. 7h44. Disputada neste domingo a terceira rodada do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso com estes resultados. Goiânia 1, Aparecida 1. Iporá 0, Grêmio Anápolis 0, Anápolis 2, Mineiro 0 e Jataiense 2, Santa Helena 2. O Anápolis é líder com 7 pontos, enquanto Goiânia carrega a lanterna com apenas 1 ponto ganho.
A próxima rodada, de número 4 no primeiro turno, marca para quarta-feira, Trindade Anápolis, Jataiense Aparecida, Santa Helena e Mineiros e Grêmio Anápolis e Goiânia. 7h45. A Alemanha se classificou para as quartas de final da Euro 2012 ao vencer a eliminada Dinamarca por 2-1 na Ucrânia. Ficou em primeiro lugar no Grupo B e vai pegar a Grécia, na Polônia, na próxima sexta-feira. Outro classificado é Portugal, que venceu a Holanda por 2-1 e agora vai enfrentar a República Tcheca. 7h45. O brasileiro Solonei Rocha da Silva foi o vencedor da Maratona de São Paulo neste domingo. Ele chegou ao final da prova na região do Obelisco do Ibirapuera em 2 horas, 12 minutos e 25 segundos. A prova feminina da Maratona Paulistana foi vencida pela queniana Rumokol Chepkanan. Irregular durante toda a fase de classificação da Liga Mundial, a seleção brasileira de vôlei masculino corre o risco de ficar fora da fase final da competição pela terceira vez em 23 edições. Com a derrota para a Polônia na Finlândia por 3-1 neste domingo, terminou em segundo lugar no Grupo B com 26 pontos e agora terá que torcer contra os rivais das outras chaves para assegurar a única vaga como segundo melhor colocado. A seleção feminina caiu diante dos Estados Unidos, perdeu por 3-1 e se despediu do Grand Prix com derrota na etapa de São Bernardo do Campo. Os próximos jogos estão marcados para a China. Às 7h46 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Imagine um lugar que tem 99% de aprovação no atendimento. Esse é o VaptVupt do Detran. Olha aí, já chegou minha vez. Imagine dar um desconto tão grande que motos e carros populares só pagam metade do IPVA e entregar sua carteira de habilitação em apenas 5 dias. Bom, né? E já funciona. É um novo Detran para você. O trabalho do governo melhora a sua vida. Secretaria das Cidades. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Até o fim deste mês, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia vai concluir a fiscalização em 58 bairros, onde é grande o número de mosquito transmissor da dengue. Luiz Elias Camargo, diretor de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, explica que os agentes da Prefeitura vão fazer o trabalho de porta em porta. Vão ser todas as residências, todas as lojas de comércio, né, com a ação mais rigorosa, com uma visão mais crítica. Né, nós pedimos aos nossos agentes que tenham, né, esse cuidado de olhar cada milímetro da residência, do comércio. A diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Goiânia, Flúvia Amorim, explica que é importante fazer o trabalho preventivo durante o período de estiagem, já que o índice de infestação alto e a circulação do novo vírus tipo 4 preocupam as autoridades de saúde. São vários fatores que interferem na ocorrência de epidemias. O índice de infestação alto e o tipo de vírus que está circulando. Se a gente tiver um índice de infestação baixo, mesmo que a gente tenha um vírus novo circulando, a gente vai ter uma epidemia ou um número de casos menor. Agora, se nós tivermos esses dois fatores juntos, aí sim nós vamos ter muito problema no ano que vem. Por isso que a gente está trabalhando no que é possível trabalhar, que é diminuir o índice de infestação. Eu não tenho como evitar que o vírus 4 aconteça e se dissemine pelo município. A ação vai contar com 450 agentes, 45 supervisores de áreas, 11 supervisores distritais e 11 fiscais sanitários. E vai começar pela região leste de Goiânia. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49, o repórter Paulo Henrique Santos está ao vivo agora conosco e está lá no Hospital das Clínicas de Goiânia e vai falar da greve dos servidores da UFG. Bom dia, Paulo. Bom dia, Écio, bom dia, Gil, bom dia a todos. Olha, foi isso mesmo, falo ao vivo aqui do Hospital das Clínicas de Goiânia e nesse momento acontece um ato, né, a mobilização dos servidores, já que desde o último dia 12 os servidores administrativos já estavam em greve, mas o hospital ainda estava funcionando e a partir de hoje o hospital deixa de funcionar, alguns serviços deixam de funcionar e além disso os professores também entram em greve. Então, para falar sobre esse assunto aqui ao meu lado, o Fernando Mota, ele que é técnico administrativo do UFG e participa do movimento. Fernando, bom dia. A partir de hoje, então, o atendimento no Hospital das Clínicas vai ser mais restrito por causa dessa greve dos servidores. Bom dia. Bom dia, ouvinte da rádio. É isso mesmo, dessa forma que você colocou. A partir de hoje, os serviços ambulatoriais e de exames estão sendo suspendidos, né?
e só os casos de urgência e emergência e os pacientes já internados vão ter continuidade no atendimento. Então, os pacientes que ainda estão aqui, eles vão ter atendimento normal. Os novos, como no caso de exames, atendimento ambulatorial e cirurgia letiva, esse atendimento não vai ser feito mais. Dessa forma, os pacientes internados continuam sendo atendidos até terem alta, né? E novas internações somente nos casos de urgência. Esse movimento acontece em todo o Brasil. Qual que é a indicação na categoria? Sim, esse movimento é um movimento nacional de todos os técnicos administrativos das universidades públicas brasileiras. E a gente já tem notícia de outros hospitais no Brasil que também estão paralisando, além de outros serviços das universidades. E a grande questão é uma melhoria salarial que está defasando. Nós temos a reivindicação, dentro da nossa pauta de reivindicações, tem a questão da melhoria salarial. E, especificamente no hospital, nós também estamos lutando contra a implantação de uma empresa que pretende privatizar os serviços dos hospitais universitários. Essa empresa já foi criada, é uma empresa do MEC, né? Já foi criada e esse ano o governo está obrigando os hospitais a transferirem a administração para essa empresa. Então é uma greve que não tem previsão de acabar. Enquanto as negociações não forem concluídas, o hospital continua fechado. Sim, a greve é sem previsão, não tem prazo e vai depender da negociação com o governo. Aquelas pessoas que tinham consultas marcadas, algumas cirurgias, esse atendimento também vai ser suspenso. Sim, as consultas marcadas e as cirurgias eletivas estão sendo suspensas e serão remarcadas assim que terminar a greve. Então é isso, falamos com o Fernando Mota, ele que é servidor técnico administrativo do UFG. A gente agradece a participação do senhor. Bom dia. Bom dia a todos. Só lembrando então que a greve começa hoje, não tem data para acabar. Aquela pessoa que tem uma consulta, uma cirurgia marcada, é bom ligar antes para saber como está a sua situação, para não perder viagem, né? Então é isso, voltamos ao estúdio. 7h52 em Goiânia. O governo do estado vai promover no próximo sábado leilão de tratores, máquinas e equipamentos pesados, além de veículos de passeio e sucata de um avião. O leilão vai acontecer na empresa Leilões Brasil, localizada à BR-153, quilômetro 17, no Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia. O leilão é no sábado, às 10 da manhã. Agora 7h53. Começa amanhã em Lusiânia o 9º Encontro Regional dos Secretários Municipais de Agricultura do Estado de Goiás. Durante o encontro, os secretários vão analisar as potencialidades e deficiências do setor agropecuário na região e mapear as dificuldades enfrentadas pelo setor agrícola. A finalidade é propor soluções conforme as carências de cada região. O crescimento das vendas no varejo em Goiás é comemorado pelos comerciantes. O aumento nas vendas foi de 0,8% em relação a março, mas se compararmos as vendas com abril do ano passado, o aumento foi de 6%. Segundo o presidente da Federação do Comércio do Estado de Goiás, José Evaristo, os números são positivos diante do crescimento do PIB nacional. Abril em relação a março no país é um número muito bom, uma vez que o próprio PIB nacional também teve um crescimento muito tímido. 10 ramos foram pesquisados, sendo que 8 apresentaram aumento e 2 tiveram queda. Os que mais cresceram na comparação com março foram combustíveis e lubrificantes, com 2,5% de aumento, material de construção, 1,8%, e móveis e eletrodomésticos, com 1,5%. Os ramos que tiveram queda foram hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com menos 0,8%, e livros, jornais, revistas e papelaria, menos 2,9%. Em Goiás, o crescimento das vendas no varejo foram mais expressivas, como explica José Evaristo. Aqui em Goiás tivemos um crescimento de acima de 8% no mês de abril, comparado com abril de 2011. Então, um crescimento importante, ficando Goiás acima da média nacional, em 7º lugar, inclusive. Dos estados que mais apresentaram crescimento na comparação com abril de 2011 estão Roraima, com 24%, Amapá, com 15,7%, e Acre e Tocantins, ambos com 13% de aumento nas vendas. Rivacran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55 em Goiânia. Vamos ao balanço das ocorrências nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Écio. Bom dia, ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas com 33 acidentes, 28 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave foi uma colisão frontal, aconteceu na GO 210, quilômetro 1, em Turvelândia. Foi uma colisão frontal envolvendo um Pajero, placa MWD 6240 de Rio Verde,
Condutora Cacilda Gouveia Melo saiu ferida. Um Fiat, placa MGB 056 de Santa Helena. O condutor Lucas Dair Borges da Silva, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. O consumidor brasileiro gasta quase 30% da sua renda em compras pela internet. De acordo com uma pesquisa feita por uma organização não governamental em 15 países, os consumidores brasileiros gastam em média 27% de sua renda disponível em compras pela web. O índice é o terceiro maior do mundo. Apenas Índia, com 33%, e China, com 31%, tiveram percentuais maiores. Países mais ricos, como o Reino Unido e Estados Unidos, ficaram abaixo do Brasil. Especialista em e-commerce, a pesquisa mostra a importância do comércio virtual no faturamento das empresas, mesmo em países emergentes como o nosso. Hoje o mercado brasileiro como um todo está sofrendo 3 principais fenômenos. Primeiro é aumento de consumo, aumento de renda. O segundo é o varejo brasileiro físico hoje, ele não atende tão bem algumas regiões e a internet consegue suprir esse problema. E o terceiro é que a internet começou a ser desmistificada para uma grande parcela da população. Então, muita gente hoje apela para a internet para realmente fazer suas compras. Entre as vantagens da compra online, Marcelo cita os preços, geralmente mais baixos, e a possibilidade de ofertar uma gama maior de produtos. Ele lembra que hoje em dia é possível vender praticamente tudo pela internet. De uma maneira correta, fazendo trabalho, fazendo teste, você consegue ver que a maioria dos produtos tem condição de vender pela internet. Isso não quer dizer que todos tenham sucesso exatamente agora. A pesquisa foi feita entre consumidores que fizeram pelo menos uma compra online nos últimos 6 meses. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h57 em Goiânia. Pelo menos 9 órgãos abrem inscrições para 1.719 vagas de formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade hoje. Os salários chegam a R$ 13.368 para delegado e perito da Polícia Federal. Governador Marconi Perillo vistoria obras na GO 040 em Aparecida de Goiânia. O governador Marconi Perillo vistoriou as obras de duplicação da GO 040 no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. O custo estimado é de R$10.300.000 na revitalização de mais de 7 quilômetros de rodovia. O diretor de obras rodoviárias da AGETOP, Marcos Mussi, explica que o investimento prevê a conclusão do viaduto do Madre Germana. Essa obra, na verdade, ela é o resultado da obstinação do governador em cumprir suas promessas de campanha. Essa obra foi iniciada no último governo Marconi Perillo, foi paralisada pelo governo anterior, ficou paralisada todos esses anos. E o governador, ao assumir, colocou como prioridade, isso fez parte do plano de governo, a conclusão de todas as obras inacabadas. Essa é uma delas. Essa duplicação, na verdade, ela vai abranger 8 faixas de tráfego, 2 marginais nas laterais e 4 faixas centrais divididas por uma defensa metálica. Nós vamos começar, essa obra, na verdade, ela começa lá no quilômetro 0, que é o encontro com o anel viário, e termina a 300 metros do córrego Ribeirão dos Dourados aqui. A previsão é que a obra seja entregue para a população em outubro deste ano. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h59. Mega Sena acumula e prêmio pode chegar a 37 milhões de reais. As 6 dezenas sorteadas pelo concurso 1398 foram 14, 32, 33, 40, 42 e 51. A greve dos professores das universidades federais completou um mês sem nenhuma perspectiva para o fim do movimento. O Ministério do Planejamento prometeu apresentar amanhã uma proposta para o plano de carreira dos docentes. Contudo, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior avalia que a greve não será encerrada, mesmo se a proposta for considerada boa. Como você ouviu agora há pouco aqui em Goiás, professores e servidores da UFG estão em greve desde a semana passada. Agora o destaque internacional. Cerca de 4.300.000 pessoas foram forçadas a se deslocar dentro do
próprio país ou entre fronteiras internacionais em 2011, sendo que um número recorde de 800 mil tornaram-se refugiadas. É o que revela relatório divulgado ontem pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. De acordo com o levantamento Tendências Globais 2011, o aumento no número de deslocamentos está relacionado a crises humanitárias iniciadas no fim de 2010 em países como Costa do Marfim, Líbia, Somália e Sudão. 8 horas em Goiânia, está terminando a edição de hoje de O Mundo em Sua Casa, apresentado por Gil Bonfim e Écio Santana. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Frederico Pita. Gerência do sistema de rádio Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 horas. Até lá. Bom dia, Gil. Bom dia, Écio. Até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.